Conectado no Enem, uma parceria do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação com o Instituto JCPM de Compromisso Social. Muito bem, a partir de agora você está conectado e conectada no Enem. Moisés Barreto, boa tarde, seja bem-vindo, Moisés Barreto. Boa tarde, estou aqui de volta mais uma vez. Boa tarde, Túlio. Boa tarde, hoje estamos com ela, né? Ela está de volta mais uma vez para o programa Conectado no Enem. Ela que foi forjada no Instituto JCPM, depois ganhou o mundo, triunfou no mundo e voltou soberana para reinar no Instituto JCPM também. Carla Dantas, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Túlio. Adorei a apresentação. Nem eu sabia que eu tava com todo esse poder. Tá eu e Beyoncé, pau a pau. Inclusive, quando Carla entra lá, toca música, porque o pessoal não escuta direito, mas É verdade, É, exatamente. Adorei. É um prazer estar de volta aqui com vocês. Estou muito feliz. Carla esteve conosco ao lado de Bruna para falar um pouquinho sobre a importância da argumentação, a importância da redação na prova, né? Não é verdade? Se você não viu ainda esse programa, assista, ele está disponível para você. Né? Está disponível aonde, Moisés? Está disponível no Spotify, está disponível no YouTube e também no site da Rádio Jornal. Então você pode encontrar nesses três lugares e também, a partir de agora, no Instagram do Instituto JCPM. Então você consegue encontrar lá os programas anteriores. Muito bem, lembrando sempre que esse programa é um programa do Sistema Jornal do Comércio em parceria com o Instituto JCPM. Eu sou Túlio Aquino, esse é Moisés Barreto, ela é Carla Dantas e hoje nós iremos conversar sobre literatura, sobre linguagens, na verdade, né? Vamos ampliar o leque do dia de hoje, né? Vamos falar sobre a de linguagem, que é uma prova muito importante para muita gente, inclusive para quem vai fazer direito, né? Que é uma das áreas nobres, coisa chique, na verdade. E Carla Dantas está aqui para conversar com a gente sobre isso. Então, eu começo já fazendo a primeira pergunta para Carla Dantas sobre essa prova de linguagens, né? O que é que a gente vai encontrar, o jovem vai encontrar nessa prova de janeiro aí? Quais são as primeiras dicas e noções que você pode dar para a gente sobre essa prova de linguagens do Enem? Então, Túlio, como você disse, né, a prova de linguagens ela é muito importante para cursos concorridos como direito, né? A prova de linguagens ela tem um peso grande, principalmente para os cursos de humanas, né? Tanto linguagens como redação podem auxiliar os candidatos que estão buscando esses cursos da área de humanas, né? E sobre a sua pergunta, né, o que é que os candidatos irão encontrar na prova de linguagens? Então, é importante que os candidatos saibam que a prova de linguagens não é apenas interpretação de texto, como muita gente fala. Não. Peraí, então agora eu fiquei preocupado. Mas deixa eu comentar uma coisa antes de ela terminar. Se fosse só interpretação de texto, o brasileiro estava ferrado, porque pense no povo que não sabe interpretar texto nas redes sociais. É verdade. Eu conheço pessoas que trabalham com vendas, a pessoa bota bolo de chocolate, R$20 o quilo. Primeira pergunta, bolo é de quê? Segunda, é de chocolate? Terceira, quanto é o quilo? Então é tipo assim, o povo não lê o que tem escrito lá, né? Então, exatamente. Ainda bem que não é só interpretação de texto, mas pode prosseguir, cara. Desculpe a interrupção por assuntos aleatórios. Tranquilo. Eu passo pela mesma situação quando eu vou divulgar alguns cursos, né, gratuitos, que eu divulgo alguma informação no Instagram, e aí eles sempre respondem também os stories dessa forma, né? Curso de quê? Onde? Que horário? Vai ser online? E todas as informações estão na postagem. Isso nas redes sociais ficou ainda mais evidente porque as redes sociais ela permitem um imediatismo muito grande, né? A internet ela favoreceu isso e aí as pessoas querem todas as respostas assim, sem fazer nenhum esforço, né? Sem ler. E aí quando o candidato que está tão acostumado com tweets, né, de 200 caracteres, com postagens rápidas, legendas rápidas no Instagram, quando eles chegam na prova do Enem e se deparam com 45 questões, né, com textos grandes, né, eles têm essa reação, né, de eita, é difícil, os textos são longos, são palavras difíceis, palavras rebuscadas, o que é que eu vou fazer agora? Pois bem, inicialmente, né, é importante que o candidato saiba que, além de interpretar os textos, ele vai precisar também ter conhecimento na área de literatura, ter conhecimento de artes no geral, porque a prova de linguagens também cai questões de artes também.
né? Também cai questões da área de tecnologia e de comunicação, né? Questões de educação física também estão inseridas na prova de linguagens. E questões da língua estrangeira também. Né? Então, o candidato pode escolher inglês ou espanhol, ele vai fazer 5 questões da língua estrangeira que ele escolher. Mas sobre a prova de linguagens, né? Sobre a área de língua portuguesa e literatura, o candidato ele vai encontrar, como eu falei aqui, questões que abordam diversos tipos de textos, né? Então, o Enem ele exige que o candidato tenha conhecimento dos diversos tipos de linguagens que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Não apenas a linguagem formal, mas também as variações linguísticas, né? É importante que o candidato saiba que a língua ela é composta por variações, né? Nós não temos apenas uma forma de linguagem, uma forma de nos comunicarmos. Então, o Enem vai abordar tirinhas, vai abordar crônicas, vai abordar tweets, né? Já teve questões que falavam a respeito de tweets, né? Que é inclusive uma rede social bem utilizada pelos jovens. Então, o Enem, ele quer que o candidato saiba que é possível se comunicar de diversas formas, né, e que ele entenda que a língua portuguesa está inserida em todos esses contextos, não apenas em textos formais, mas também em textos informais, inclusive do nosso cotidiano. Então, o Enem vai sempre contextualizar, né, os textos com o nosso dia a dia. Muito interessante. Fala, Moisés. Eu queria chamar a atenção para que todo mundo perceba, como Carla falou, algo importante logo no comecinho, que foi que não é só português e literatura. Muita gente erra nisso, foca em português e literatura e esquece de educação física, eles chamam de TICs, né, as tecnologias de informação e comunicação, a prova de língua estrangeira e também artes, né, um pouquinho da prova de artes. Inclusive, em alguma edição aqui a gente falou isso, que história, acho que foi na edição de Túlio, com história, né, a gente falou um pouquinho que história da arte, volta e meia aparece ou na prova de linguagens ou na prova de humanas. Então, geralmente é muito importante isso, o povo não pode ignorar isso, esse fato, que é muito, muito importante mesmo. E essa observação é bem pertinente para reforçar, né? Porque isso é visto geralmente de forma superficial quando a gente está estudando. E geralmente sempre vai cair questões com esse intuito de ressaltar a questão da arte, né? Fora esses diversos tipos de forma de se comunicar que Carla citou. Isso também é outra coisa muito importante que o aluno tem que ficar atento. Mas muito bem, você falou sobre a riqueza e a diversidade de coisas que estão presentes na prova de linguagens, né? Ela, na verdade, é um conjunto, um componente de vários aspectos que a gente está conversando sobre isso exatamente agora. Então, como a gente sempre tem conversado nos programas anteriores e vai conversar nos próximos, né? Dentro dessa riqueza, dessa diversidade, quais são os conteúdos que caem mais, o que é que o aluno deve focar mais. Então, o que é que cai mais? Cai mais literatura, cai esses diversos tipos de comunicação, enfim. O que é que cai mais na prova? Seria essa a pergunta. Certo. Então, nessa reta final é muito importante que os alunos revisem justamente esses conteúdos que mais caem, né, para que eles possam acertar o máximo de questões possíveis. Né? Eu tinha falado, né, que a prova de linguagens não é só interpretação de texto, porém, interpretação de texto é o conteúdo que mais cai, não só na prova de linguagens, mas também nas outras provas, né? A prova de matemática, por exemplo, ela requer que o candidato saiba ler e interpretar gráficos, né? Muitas vezes na prova de humanas existem textos que se relacionam e aí o enunciado pede que o candidato identifique qual é a relação através do conteúdo que está sendo abordado ali. E a interpretação textual, né, a identificação da estrutura textual e da análise do discurso dos textos é o que mais vai cair na prova de linguagens. Então, o candidato ele precisa compreender o texto, não apenas decodificar, né, que a gente confunde bastante, decodificar com interpretar. Decodificar é quando a gente apenas lê superficialmente o que está escrito, mas a gente não compreende, né, a gente não se questiona a respeito do que está ali. Né? E a gente consegue interpretar e compreender um texto quando a gente sai da superfície do texto, né, e aprofunda e compreende o que é que o autor do texto quer passar, que tipo de informação está sendo passada ali e por que que essa informação existe, por que que esse texto existe. Né? Então, o Enem ele quer que os candidatos leiam os textos e compreendam. O que acontece é que muitas vezes as palavras que são utilizadas não são palavras do cotidiano dos alunos, né? Porque os alunos estão mais acostumados com a linguagem informal.
Então, a dica que eu sempre dou para os alunos é que eles tenham a prática de, cotidianamente, ler pelo menos um texto que não seja um texto oral, que não seja um texto informal, né? Que ele leia, por exemplo, um editorial de um jornal, que ele leia um conto, né? Contos são gêneros textuais que são mais rápidos, são curtos, dá para ler. Não esse tipo de conto. Seria bom, né? São contos, dá para ler em menos de 1 hora, né? É um exercício rápido que dá para fazer cotidianamente, né? E além de fazer essa leitura, pesquisar análises. Então, por exemplo, eu acabei de ler uma notícia sobre um caso que aconteceu. O que é que eu preciso saber a respeito desse caso? É apenas o que esse jornal está me passando? Né? É muito importante fazer essa reflexão, fazer esse questionamento, né? Buscar, analisar mais profundamente o que é que aquela notícia quer passar, o que é que aquele tweet, o que é que aquele meme, até os memes, né, que a gente usa bastante no dia a dia, as figurinhas do WhatsApp, o que é que essa figurinha representa, qual é o discurso por trás disso. Então, o Enem exige que o candidato tenha essa leitura de mundo, essa leitura crítica, né, para compreender o que os textos abordam, né? Aí, além da interpretação textual e análise do discurso, cai bastante gêneros textuais, como eu já falei, os diversos tipos de gêneros textuais, né? Tirinhas, charges, campanhas publicitárias, anúncios. O Enem sempre vai perguntar para o candidato identificar dentro daquele gênero quais são as características, né, que estão presentes e qual é o objetivo, né, daquele texto existir, por que ele existe, o que é que o autor do texto quis dizer com aquilo, qual era o objetivo principal. Além desses conteúdos, cai também artes, né? Leitura e artes, a junção dessas duas coisas. Principalmente nas edições mais atuais, tem caído bastante arte contemporânea. Então, é muito importante que os candidatos, eles se informem a respeito. A arte, ela é muito desvalorizada no nosso país, a cultura é muito desvalorizada. Então, o candidato, ele precisa estar sempre buscando esse tipo de informação, porque é algo que a gente não vê, a gente não aprende cotidianamente, a gente precisa buscar. Né? A literatura, também como forma de arte, cai. Dentro de literatura, existem algumas escolas literárias que caem mais, como o modernismo, é a preferida, né, da prova de linguagens, realismo e romantismo. São as escolas literárias que mais caem, que os alunos precisam ficar atentos também. Variação linguística, como eu já tinha falado no início, né, é um conteúdo que cai bastante. O candidato, ele precisa compreender não apenas a linguagem formal, mas entender que a linguagem informal faz parte da nossa língua e é tão rica quanto a linguagem informal, deve ser valorizada também. A linguagem popular, a cultura popular também precisa ser valorizada, não apenas a linguagem erudita, a linguagem formal. Né? Então, essas são intertextualidade, esqueci de falar, intertextualidade é algo que está em toda a prova do Enem, não apenas na prova de linguagens. Né? É um conteúdo que cai nas questões de linguagens, mas também cai nas outras áreas também. Perfeito. A gente vai pegar um resumozinho de tudo isso que foi dito, né? A gente vai tentar fazer um resumo para que você lembre-se mais uma vez. O brasileiro, normalmente, ele tem dificuldade com a prova porque ele acaba não interpretando ela da maneira correta. Por quê? Porque ele não tem esse hábito, ele utiliza muito a linguagem informal e ele precisa se deter essa linguagem formal. Por isso ele deve exercitar essa leitura, é o que Carla está dizendo. Lembrar que além disso tem a parte de literatura, de artes, perdão, depois eu falo de literatura, que o brasileiro também vai mal porque não desenvolve esse lado cultural, então tem que focar nisso também. Com relação à literatura, a gente volta a conversar no próximo bloco. Carla já deu algumas dicas aí do que cai mais, mas ficar focado nisso também, tá? Então, a gente vai para um pequeno intervalo e na volta a gente volta a falar um pouquinho desse final aí da fala de Carla. Até daqui a pouquinho. Você está ouvindo o Conectado no Enem, uma parceria do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação com o Instituto JCPM de Compromisso Social. De volta com o nosso Conectado no Enem, estamos aqui com ela, a fada sensata, a primeira dama da literatura brasileira, Carla Dantas. Ela está aqui falando sobre a prova de linguagens, sobre a diversidade, a riqueza da prova de linguagens. Você perdeu a hora, você entrou depois e esqueceu e não viu, né, o que Carla falou. Você tanto pode
depois acessar aí, o que mesmo, Moisés? Quais são os O mecanismos? YouTube da Rádio Jornal do Comércio, o Instagram do Instituto JCPM, e também pode pesquisar por Conectado no Enem no Spotify e no site da Rádio Jornal, que você pode ouvir como se fosse um podcast. Então bem, tá você pode ouvir tudo disponível. O primeiro bloco aí que você perdeu, ou todos os episódios que nós já tivemos também, caso você tenha perdido algum. Então, Carla estava falando aqui das inúmeras riquezas e diversidades que tem na prova. Ela falou que o que cai mais é a interpretação de texto, e aí a grande dificuldade do brasileiro é porque ele não tem o hábito de ler textos formais, e aí ela deu uma dica muito importante: todo dia lê um textozinho, habitue-se a isso, para que você possa interpretar o que você está lendo, né? Ela usa outro termo chique, mas eu não sou capaz de pronunciar. Lembrando que linguagem informal é aquela que não tem carteira assinada, e a linguagem formal ela tem carteira assinada. Aí ela cita que, além disso, existe a questão da arte, que é uma coisa que também cai, que muitas vezes é vista de forma superficial quando a gente estuda, a gente não dá muita bola, se liga, porque cai também. Inclusive, sobre interpretação de texto, algo que a gente falou em outras gravações, né? É importante para a prova de matemática, Carla relembrou mais uma vez, então exercite bastante isso, né? E, por fim, falou das questões de literatura. Eu queria que a gente retomasse esse finalzinho aí, para ficar bem gravado neles. Você citou, Carla, quais são as escolas literárias que mais caem. Então, repete pra gente aí, as 3, sei lá, escolas literárias que mais caem. Quais são elas? Então, as 3 escolas literárias que mais caem, que o Enem prefere, né, são modernismo, em primeiro lugar, realismo e romantismo. São as 3 escolas literárias que mais caem. Aí, dentro dessas 3, eu destaco alguns autores que aparecem com frequência nas provas, né? São eles Machado de Assis, Carlos Drummond e Manuel Bandeira, que inclusive é recifense. Ai, né? que emoção, gente! Ele é daqui, gente, ele é daqui. Exatamente. Se ele estivesse vivo, ele cantaria aquela musiquinha que todo mundo tá cantando atualmente, né? Onde estás, tu sei. Vocês não conhecem? Não, Carla. Talvez. Eu tô muito ocupado trabalhando ultimamente, eu não. Os meus vizinhos escutam sempre, todos os dias. Todo dia. Não tem como. Eu conheço Brega das Antigas, os mais recentes eu tô desatualizado. Eu não vou falar a música que eu tenho escutado ultimamente, assim, de vizinhos também não, mas enfim, tem outras músicas que estão no ar também, né? Eu tenho certeza que quem tá assistindo vai dizer, como assim eles não conhecem essa música? Eu também, tenho certeza. É um absurdo. Vamos dizer, essas pessoas vivem em qual cidade de Recife? É verdade. Qual parte? Qual parte? Então vamos reforçar aí. Já temos elementos novos aí, né? Machado de Assis, que eu acredito que deve ser considerado o maior literário brasileiro, acho que, né? Concordo. Eu acho que Machado de Assis ele é o mais completo. Ele escreveu conto, ele escreveu romance, crônica, ele escrevia críticas literárias, enfim. Era marceneiro, né? Que é Machado. não marceneiro não, lenhador, né? Que usa Machado. Quem é que lenhador? Mas enfim, vamos mudar de assunto. Continua. O Carlos Drummond de Andrade, que é mineiro, tô certo? Isso, ele é mineiro. Havia uma pedra no meio do caminho. Exatamente. Isso, olha só. Por isso que ele era mineiro. Mineiro entende só, né? Falava devagar. Esse sacado ele foi bom. E por último, o recifense pernambucano Manuel Bandeira. Gente. Não vou fazer piada. Né? Mas ele podia hastear o nome de Recife por aí. Ele levantou a bandeira do nosso estado, ele levantou a bandeira. Perfeito. Então, 3 autores aí bem importantes para a gente focar. E a gente trouxe elementos que com certeza vão fazer os alunos memorizarem, né, e gravarem. Esses são os 3 principais que eles precisam ficar atentos. E em relação à literatura, Túlio, Sim. é muito interessante que eles estudem também as figuras de linguagem que têm a ver com literatura, as figuras de linguagem que são utilizadas na linguagem literária, né? Elas facilitam bastante o entendimento dos textos literários. Muitos alunos têm dificuldade para interpretar um poema, para entender o que é que o autor quis dizer com aquele poema, ou sobre o que o poema fala. Então é muito importante que eles estudem as figuras de linguagens para que eles possam compreender melhor um texto que usa a linguagem literária. E não só isso, mas também compreender o contexto histórico. A história, ela anda juntinho da literatura, né? Verdade. Então, é coisa mais linda. São
casados. Não é geografia, é a história, né? Porque geografia junta os dois para interpretar o mundo, desculpa. Aí... Ah, tá, tudo bem. Antes de existir geografia, existiu linguagem, Moisés. Depois dessa, Moisés, por favor, né? Mas veja, no princípio criou Deus os céus e a terra, não foi a linguagem. Então o réu está absolvido. Tudo bem. Não vamos entrar nesse campo. E aí, muito importante, Túlio, para que os jovens realmente consigam compreender um texto literário, é saber o contexto histórico no qual aquele texto está inserido, né? Então ele vai conseguir compreender Drummond, ele vai conseguir compreender Machado de Assis quando ele entender o contexto histórico no qual eles estão inseridos. Então Machado de Assis é do século XIX. Quais foram os grandes acontecimentos do século XIX, né? Já Manuel Bandeira é do século XX, né? O maior poeta do século XX brasileiro. Então quais foram os acontecimentos do século XX para que a gente possa entender, para que seja facilitada a compreensão desse texto. Então, essas são as dicas para o estudo de literatura. Essa dica de Carla final é sensacional, porque a gente bate muito nessa tecla de contextualizar e associar as coisas, né? Geralmente o pessoal quer estudar tudo como se fosse dentro de uma caixa, você fecha a caixa, abre outra caixa e esquece que tem toda uma contextualização histórica, social, de econômica às vezes tem um fator econômico que está acontecendo que motivou determinado tipo de autor a escrever. Então isso eita, quase não sai. Você entender que tá tudo conectado, que há uma conexão histórica, é fantástico. E o pessoal às vezes esquece. Lembrando também, né, que essa associação, ou seja, Carla está frisando a importância de você estudar o contexto, né? Isso serve também para a prova de artes, né? A arte que a gente produz, ela é uma forma de se expressar, e a gente expressa o que a gente está vivenciando, o que a gente está vendo, o que a gente está sentindo. Então, compreender o contexto ajuda nessas provas, é muito importante, né? Muito bem, a gente está entrando, já começando aí na reta final do nosso programa de hoje, e aí eu pergunto o seguinte: estamos aí saindo de um período de pandemia com muitas dificuldades para estudar, muita gente não, o Brasil parou, né? O estudo específico físico ele parou, e aí o estudo remoto ele acabou sendo atrapalhado por vários problemas, dificuldade de internet e por aí vai. Então eu tenho certeza que muita gente teve dificuldade para estudar, muita gente se perdeu no meio do caminho, muita gente teve que se virar sozinho, agora está tendo que correr atrás do prejuízo e está se vendo uma vez um pouco perdido. E a pergunta é essa, né? O que é que esse aluno que teoricamente está quase que estudando sozinho devido a todos esses problemas, o que é que ele pode fazer? Se você poderia dar alguma dica nesse aspecto para que ele se virasse, muitas vezes quando ele não tiver a possibilidade de ter uma aula direta com o professor. Pois é, esse período, como você já destacou, foi um período bastante difícil, né? Mas eu acredito que quem está nos ouvindo tem acesso à internet, né? Quem está escutando pelas redes sociais ou pelo YouTube tem acesso à internet. Então, para essas pessoas que têm acesso, eu vou sugerir que elas leiam todos os dias, através da internet, textos, né? Textos mais clássicos, mas também textos mais atuais. Então, todos os jornais, né, todos os dias publicam notícias, publicam editoriais, publicam charges. Então, pesquisem, leiam a respeito dessas informações e, mais do que isso, né, pesquisem críticas sobre essas informações. Né? Também está disponível na internet todos os clássicos da literatura brasileira. Então, se você quer ler um livro de Machado de Assis, pesquisa na internet, que com certeza tem em PDF. Se você quer ler um poema de Carlos Drummond, pesquisa na internet, que você vai encontrar. E não lê só o poema, mas pesquisa análise sobre o poema, para que você possa entender o que é que o autor quis expressar quando utilizou aquela figura de linguagem, quando escreveu aquele verso, o que é que tem a ver com o contexto histórico. Então, isso é muito importante, e isso vai aumentar o nosso repertório cultural, aumentar o nosso repertório crítico, né? Assim, o nosso senso crítico, ele é elevado quando a gente se informa assim. Uma outra dica importante, né? Tem vídeos muito bons no YouTube, né, sobre conteúdos que caem na prova, né, na prova do Enem. Vídeos que tragam um resumo, que possam proporcionar um resumo para esses alunos, porque como a gente está na reta final, é muito importante os alunos reorganizarem o tempo em relação a isso, né? Então, tem muitos vídeos com resumos desses conteúdos no YouTube. E para quem, infelizmente, não tem acesso à internet,
eu tenho certeza que tem algum livro na sua casa que foi da escola, né? Esses livros também são portas, né, para o conhecimento. Se você não tem um livro, você pode pedir ajuda a um professor. Eu tenho certeza que tem algum professor que você conhece que com certeza vai dedicar um tempo para lhe ajudar. Nós estamos aqui para isso, para ajudar os alunos a calçarem os seus caminhos, em busca dos seus objetivos. Eu só complementaria com a própria, que não é de leitura, mas para quem não tem quem não tem conexão com a internet, que está nos ouvindo só pela rádio, a própria rádio tem vários programas jornalísticos, programas de debates, que apesar de não ser leitura, mas ajuda bastante a você melhorar a sua linguagem formal e também a entender um pouco mais do que está acontecendo no mundo e em relação ao seu repertório, né? A palavra que Carla utilizou, repertório, você ter um amplo repertório ajuda a gente a responder muitas questões no Enem. Às vezes a gente tem até dificuldade em determinada questão, mas por ter visto aquilo em algum lugar, você ter estudado, ouvido, assistido aquilo em algum lugar, aquilo vai favorecer bastante na sua assertividade da prova. A palavra assertividade é bonita. Exatamente. É aquela coisa de você familiarizar-se, né? Quando você convive muito com alguém, você se familiariza com essa pessoa, você acaba pegando trejeitos dela. Então, para eu me acostumar com essa linguagem, eu preciso me habituar a ouvi-la, por isso que é importante fazer esse trabalho, né? Igual a música que Carla citou. Não tô habituado a ouvi-la, porque aqui nos meus vizinhos ninguém tocou ainda, mas os vizinhos dela já tocaram, então... Você é um ignorante. Se você é um ignorante, música, Moisés, é porque você é ignorante. Essa música... meus vizinhos só ouvem sertanejo, só sertanejo. Ai, entendi. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Então, esse programa é fantástico, né? Você discute música popular brasileira dentro do assunto da prova de linguagens, não é verdade? Para finalizar, a última pergunta, Carla. Temos poucos minutinhos aí, bem rápido e objetivo. Eu acho que você até já respondeu de diversas maneiras, mas caso você tenha uma dica final, uma estratégia final para se dar bem na hora da prova, o que é que você nos diria? Dica de ouro. Vamos lá, o que fazer antes da prova? Treinar, responder provas anteriores, fazer simulados. Faz o teste. Então, no dia da prova de linguagens, tem a prova de linguagens, tem a prova de ciências humanas e tem a redação. Então, o candidato ele precisa organizar muito bem o seu tempo para isso. Para isso, ele vai precisar praticar em casa, responder essas questões em casa mesmo, Pesquisa que está disponível, a prova do ano passado, dos anos anteriores, enfim, estão disponíveis na internet. Então, treine em casa para ver como você se sai e vai fazendo isso, nas próximas semanas para que no dia você consiga administrar melhor o seu tempo. Outra dica importante para a hora da prova, é sempre começar pelo enunciado. O enunciado, ele mostra para o candidato qual é a pergunta. E aí o candidato volta para o texto, para tentar encontrar a resposta do enunciado. Gostei. Essa dica é uma dica que serve para todas as matérias, né? Exatamente. Em história tem muito isso também. Muito bom. Muito bem, é isso, Moisés Barreto. Nós conversamos hoje com Carla Dantas. Eu já estou preparado para a prova de linguagens agora, né? O meu sonho de ir para a NASA já está agora. Eu já estou vislumbrando, porque a prova de linguagem eu já vou fechar depois do dia de hoje. Isso. Se der errado, você compra um travesseiro com tecnologia da NASA. É verdade. Se der errado... Você sonha com a NASA, literalmente, com a cabeça. Se der errado é porque não deu certo, não é isso? É verdade. Carla, obrigado pela sua presença mais uma vez em nosso programa. Se despeça dos seus alunos, dê uma mensagem de incentivo aí para eles. Eu que agradeço, Túlio, eu que agradeço, Moisés, pela participação. Mais uma vez, foi um prazer estar com vocês. A todos que vão fazer o Enem, boa sorte. Se dediquem nesse período final, nessa reta final, se preparem e tenham fé, acreditem em vocês mesmos, nesse período e durante a prova. Seu único inimigo, seu único concorrente é você mesmo. Então aprenda a controlar suas emoções, se prepare para essa prova, que eu tenho certeza que vocês vão ter um excelente desempenho. Qualquer dúvida, me procurem no Instagram, @profcarladantas. Estou aqui para ajudar vocês. Muito bem, Moisés Barreto, se despeça do pessoal. Tchau, pessoal. Não, foi muito seco. Bem. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até o próximo sábado. Bom sábado para vocês. Até mais. Até o próximo programa.